Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem chega agora, boa tarde e bom dia para quem for ver depois, que estará lá no YouTube. Espero que tenham passado uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana com muita alegria. Nós, graças a Deus, estamos bem e desejo que todos estejam também. Mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui, reunidos para este aprendizado desta noite. Muita alegria, com toda certeza. Então, em primeiro lugar, vamos ler o Evangelho de Chico. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. Ilma, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter todos vocês aqui conosco nesta noite. Boa noite, boa noite. Então vamos mostrar, né? Toda semana eu mostro para quem quiser ver. O Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Que bom ter esses amigos, essas amigas até o momento, essas irmãs até agora. Que bom, que felicidade eu tenho em ter vocês aqui conosco. Então eu vou ler e no final a gente dá mais uma lidinha nesta frase onde Chico deixa escrito esta lição para nós novamente, não é? Então ele diz, é no item 55. Como eu já disse para vocês, tem textos que são muito grandes, então pulando, né? E aí eu estou pegando os menores, mas tem força que repercute de maneira imediata ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem em suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo. Mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Mais uma verdade, não é? Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. Mais uma verdade que Chico nos diz. Realmente nós somos exemplo, né? Para muitas pessoas, com certeza. E outras pessoas são exemplo para nós também, não é? Eu estou meio atropelada já aqui no início, querendo antecipar tudo, porque já faz 2 semanas, né? Que nós estamos assim, quando chega no momento de encerrar, a gente já está em cima da hora. Então fica muita correria e não é justo para com os nossos irmãos que vão entrar após a nossa estada aqui, mas também não é certo fazermos a oração, a prece final, correndo, como se ela fosse algo sem muita importância. E pelo contrário, ela é muito importante. A prece é o momento em que nós estamos conectados com a espiritualidade maior, com o nosso mestre, com o nosso Pai. Então, eu já vou começar lendo esta lição de hoje, que é muito importante para nós. Como todas as outras, né? Sempre, sempre, sempre. Muito, muito boa. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 8, que é o príncipe sensato. Eu vou ler um trecho bem grande hoje para a gente poder refletir e dividir a lição de hoje em 3 partes. Então vamos lá. Comentavam os apóstolos entre si
Qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, quando o mestre narrou com brandura? Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deveriam preparar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhe seriam indispensáveis mais tarde ao serviço de elevação. Assim procedia, porque o vale era sujeito a manifestações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais referências dos outros. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalo visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. E tentando enganar o magnânimo pai, por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiram alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando, e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram um compacto acervo de Manturo naquela região, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Lúcia, seja bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui conosco. Eu li um trecho bem extenso hoje, porque se ficássemos picando, eu acho que não daria muito sentido naquilo que nós vamos observar. Então, vamos lá. O Príncipe Sensato é o título da nossa lição de hoje. Então, os apóstolos estavam comentando entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, Senhor de imensos domínios, no papel
do Todo-Poderoso. Ele é que está aqui conosco. Então, ele tem imensos meios, sim, nosso Pai Todo-Poderoso tem. Deseja a engrandecer o Espírito nosso. Ele levou os filhos do vale, vergonha e de seu ministério, colocou-nos diante de determinada fazenda, ou seja, carnamos no planeta Terra. Devíamos preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. Sim, é o que devemos fazer. O Pai deseja ainda a coroa da compreensão entre nós. A compreensão, o amor e a sabedoria. Pois se nós o mais o que ele nos oferece, o amor e a sabedoria para as condições, que serão conquistáveis através da nossa educação e do nosso serviço, ou seja, trabalhar e nos educarmos através dos ensinamentos de Jesus e através da nossa intelectualidade. Então, aqui ele diz que deveria se utilizar material transitório. É o que nós usamos. Inclusive, o nosso corpo é transitório. Ele está aqui, neste momento, apenas para nosso crescimento. E ele dá um tempo marcado para as construções, que lhe seriam indispensáveis mais tarde ao serviço da nossa elevação. Então, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, é tudo material transitório. Tudo tem o seu ciclo, tem a sua vida, tem a sua existência. Por isso, ele nos disse aqui, terá um tempo marcado para essa construção, que seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Sim, se hoje nós conseguimos, através de todos os ensinamentos de Jesus, conseguirmos nos elevar durante esse período que ele nos dá, nesta encarnação, nós podemos, no futuro, nos elevar. Então, por que é que acontece tudo isso? Olha que interessante esta frase agora. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Pois então, o nosso vale, ou seja, o nosso planeta Terra, está passando por um momento arrasador. Como ele diz aqui, chegará um momento em que a arrasadora tempestade visitará a região. Então, nós estamos passando por esta situação neste momento. E nós só seremos guardados, ou seja, nós só vamos conseguir estarmos preparados se nós nos guardarmos em segurança através do nosso crescimento. Olha isso. Quando Chico escreveu através de Neio, ou seja, ao contrário, né? Assim que Neio ditou este livro para o Chico e ele escreveu, não havia nada disso aqui. Nosso planeta Terra estava relativamente em paz. Mas este ensinamento é para que nós cresçamos, para que nós sejamos esses filhos que estão aqui nos dando exemplo, que nós não sigamos os exemplos dele.
que nós sejamos diferente. Pois então, assim, que o nosso Pai Maior nos deu o planeta, nos deu todos os ensinamentos, e aí ele se retirou, o que nós fizemos? Os filhos, seguidos pelas numerosas tribos que o acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrando com a beleza das planícies banhadas do sol. Então nós somos ociosos às vezes, ficamos deslumbrando a beleza de toda a natureza apenas, mas nós não seguimos esses ensinamentos. Nós não vamos trabalhar para o nosso crescimento neste mundo transitório. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Então, quando eles, depois de toda essa ociosidade, quando eles se levantaram, que deveriam cumprir essa tarefa, começaram a discutir com a beleza das planícies banhadas do sol. E quando eles se levantaram para fazer a tarefa então, aí a coisa piorou. Por quê? Porque eles entraram em compridas conversações com respeito a leis de solidariedade, de justiça e defesa. E assim, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Então, nós às vezes nos preocupamos com os outros e esquecemos de nós. Fazemos aquilo que compete à maioria, mas nós não nos isolamos, não fazemos aquilo que cabe a cada um de nós fazermos. Então, como ele continua aqui, quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos, ou seja, as leis divinas. Onde está contido as leis divinas? Está contido aqui, dentro da nossa consciência, não é? Então, os príncipes e seus afeiçoados, por questões de conforto pessoal, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalo visíveis entre si, os princípios de que haviam jurado obediência e respeito. Então nós conhecemos as leis divinas, nós queremos fazê-la. Às vezes nós queremos fazê-las, mas nós muitas vezes entramos por atalhos. Nós preferimos a porta larga, porque a porta estreita é um pouquinho mais difícil para nós, porque ela nos pede que deixemos para trás os nossos vícios, as nossas dificuldades em que encontramos nessa mudança. Porque quando nós pensamos em mudar, nós pensamos, vou mudar? Que problema? Vou sair desse comodismo? Vou fazer da minha vida esta mudança? Como será? Então, nós vamos querendo sonegar, como ele diz aqui, mas sem que ninguém perceba, sem que ninguém veja. É mais ou menos como a ética e a moral, não é? Na ética, nós sabemos que não podemos fazer determinadas coisas. E na moral, nós não fazemos, mesmo que não esteja ninguém olhando. Eu cito sempre o famoso papelzinho de bala. Nós temos um papelzinho de bala na mão e aí nós olhamos para lá e para cá, não tem ninguém olhando, então eu jogo na guia da calçada. Ao invés de eu amassá-lo, colocar num cantinho da minha bolsa, segurar na mão até o próximo local onde eu possa descartá-lo. Mas nós fazemos muitas vezes ao contrário. Então é aqui, ele quer sonegar sem nenhum escândalo visíveis entre si os princípios a que haviam jurado obediência e respeito ao Pai. Porque o Pai lhes pediu compreensão, amor e sabedoria. E para que eles utilizassem para a construção deste local,
com o material transitório, mas que eles pudessem se prevenir de mais tarde não se livrarem da arrasadora tempestade, que visitaria aquela região. Então estamos nós aqui, neste vale, novamente, caído nesta situação onde nós não sabemos se vamos ficar aqui, neste planeta, de provas e expiações, que não será mais a Terra, e sim um equivalente a ela, ou se nós vamos para um mundo de regeneração. Então, aqui, nós vemos que a arrasadora tempestade está visitando a nossa região. Então, nós precisamos estar erguido com um forte reduto, ou seja, com uma obra bem forte, para que nós possamos nos defender do quê? Dos nossos vícios. Nós precisamos nos defender das nossas mazelas, estarmos fortes para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Então, eles ficaram tão preocupados e queriam saber sobre a solidariedade, sobre a justiça, mas também sobre a defesa, pela qual eles queriam saber de um iria defender o outro. Vou tomar um golinho de água que vai secando tudo aqui, né? Então, depois ele tentando enganar o pai por meio de bajulações, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contentas em torno de problemas íntimos do soberano. Olha só, então nós sabemos que Deus, o nosso Pai maior, é soberanamente justo e soberanamente bom, porque Jesus já nos veio dizer: por que me chamas de bom? Bom é o meu Pai. Então eles gastaram anos a fio discutindo a apresentação pessoal deste rei. Eles não estavam preocupados com aquilo que ele, com o que ele era. Eles estavam preocupados como ele era. A parte externa, a parte que não era tão interessante. Então, uns diziam que ele tinha o rosto, a brancura de um lírio. O outro já dizia que ele tinha a cor bronzeada, como aquele povo que vivia em Sidom, que é a terceira cidade maior do Líbano. E outros afirmavam ainda que ele possuía um corpo gigante e não poucos exigiam que ele fosse um anjo coroado de estrelas. Então nós vemos aqui, oi Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Então nós vemos aqui que às vezes nós ainda nos preocupamos tanto com a parte externa do outro, porque nós julgamos o outro pelo que ele é, e não exatamente por ele ser como é. Então, você amou meu cabelo, bem? Obrigada. O seu também é muito lindo. A gente dá umas mexidas cada vez em quando, né? Tem que mudar um pouco a cara. Ele estava muito comprido, eu fui cortar, ele ficou estranho. Agora tá aqui, também gostei. Que bom. Então, vamos lá. Então, nós ficamos olhando o externo, o que ele era. Ninguém estava preocupado com o que ele fazia. Ninguém estava preocupado com aquilo que ele estava querendo dos seus filhos. Ele estava querendo que todos os filhos pudessem receber a coroa através da compreensão, do amor e da sabedoria com esse material transitório que chega a nós nesta encarnação. Então aqui, continuando mais esse pedacinho, ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia esgotando, os insetos iam destruindo
infinitamente reproduzidos que estavam, e invadiram as terras, aniquilando grande parte daqueles recursos preciosos. Ou seja, nós vamos nos contaminando, nós vamos deixando com que as traças dos vícios vá nos roendo, vá acabando com a nossa compreensão e sabedoria, como lhe diz aqui. Então, quando chegou a hora desta visita, só porque a Martiele falou, o ventinho chegou aqui. Então, quando essa arrasadora tempestade chegou, detritos desceram de serras próximas e fizeram um acervo de lixo naquela região. Então, os príncipes levianos, inteiramente distraídos daquelas obrigações que lhe cabiam, se engafinhavam a todo instante, lutavam, brigavam a propósito de ninharias. E assim, muitas vezes, nós nos encaixamos nesses filhos desobedientes, nesses filhos que seguem desta forma. Mas como nem todos nós somos iguais, sempre existe aquele que não segue a maioria. Porque muitas vezes a gente diz, eu faço assim por conta da maioria. Mas, na verdade, nós precisamos fazer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos causa bem, aquilo que nós podemos estar com a nossa consciência tranquila. E eis aqui, neste outro item, que nós vamos continuar lendo então. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Quando ele fala lá no início que ele gostaria de dar a coroa a seus filhos, ele não diz quantos são e nem quais são, não é? Então aqui um filho, podemos dizer alguns, bem avisado, anotou tudo aquilo que o pai lhe disse e cumpriu. Jamais esqueceu os conselhos do rei. Quando lhe era possível, as estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhes concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. Olha só, que maravilha! Então, sempre, no meio de todos nós podemos sempre ter alguém ou sermos nós aquele que cumpre as leis do nosso Pai Maior. Então, assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato, que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhes as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhes a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos discutidores não encontraram. Olha o pagamento que se tem quando obedecemos às leis divinas e seguimos os ensinamentos do Mestre. Aí nós sempre dizemos, é difícil? Sim, com toda certeza, mas para isso nós precisamos insistir, trabalhar, ter coragem para seguir esses ensinamentos. Tem algumas coisas que são tão simples e tão fáceis na nossa existência e nós gostamos de seguir o homem velho, mas nós precisamos seguir e tentar sermos o homem novo, seguindo a boa nova. Porque com toda certeza esses irmãos, todos que estavam aqui preocupados
em saber como era o pai, colocando, vamos dizer assim, colocando até defeitos no pai, fazendo uma zombaria com ele, porque diziam que ele tinha o rosto branco como lírio, outro dizia que a cor dele era muito bronzeada, igual aqueles de Sidom. O que importa? Pois como a gente sempre diz, o Cristo que é representado aqui pelo Jesus, quando teve encarnado, quem é que garante que ele era claro, de olhos azuis? Qual é a diferença que Jesus tem para cada um de nós, se ele era assim ou assado? Se ele amou uma mulher, se ele se casou, se ele teve filhos, que importa isso para nós? A gente vê tantas discussões, tantas brincadeiras que fazem, tantas sátiras, que não nos importa nada. Amaríamos Jesus, o Cristo de Deus, da mesma forma, se ele fosse louro, mulato, negro, japonês, fosse lá como fosse. Ele é o nosso mestre, o governador planetário. Ele é o único que foi enviado por Deus para nos seguir de guia e de modelo. Para alguns de nós, isso basta. Pois então esse irmão que ele cita aqui, que bem avisado anotou o decreto, os decretos paternais e cumpriu. Ele jamais se esqueceu os conselhos do rei. Então é neste momento que a gente tem que pensar. É difícil? Sim. Como são as leis divinas? Elas estão aí para que a gente possa estudá-las e para que a gente possa segui-la. E tem todas as leis no Livro dos Espíritos. E outros livros mais, com toda certeza, mas ali nos dá as explicações dos porquês. Porque nós ficamos muitas vezes aflitos, sem compreender muitas vezes como existe a lei da destruição e outras leis mais. Eu falo da destruição porque aqui está citando este caso. Porque quando chegasse esta arrasadora tempestade, nós teríamos que estar preparados para tal. E o que é mais importante aqui, que este irmão fez, que aqui ele cita um só, podem ser muitos, não é? Que o príncipe, ele era sensato, que amara o monarca, amou seu pai, serviu por um desvelado carinho. Então ele entendeu as lições, ele cumpriu-a, fez a vontade justa e bondosa pelo seu trabalho. Agora aqui é mais importante, as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto foi naturalmente amparado, porque ele trabalhou, ele construiu e com o amor, com o suor do rosto. E foi naturalmente amparado num santuário de paz, de segurança. O que é que nos espera no mundo espiritual? Como que nós podemos ter essa confiança que quando chegarmos no mundo de regeneração, no mundo feliz, nós seremos amparados? Porque nós precisamos, no momento, trabalhar muito para conseguirmos esta paz neste santuário e esta segurança que aqueles irmãos infelizes que não cumpriram aquilo que o seu pai pediu, pois ele queria dar a todos. Na verdade, ele deu a todos, não é? Um pedacinho de terra para que cada um cumprisse a sua lei. Mas, infelizmente, aqui como ele diz, uma herança condigna conduziu a extenso vale, verdoengo e rico, de seu enorme
império e confiou a cada um determinada fazenda. Sim, ele nos deu um pedacinho de terra para cada um de nós. Não é uma propriedade, mas é uma terra onde podemos plantar as nossas virtudes para que a gente possa crescer, deixando os nossos vícios para trás. Então, continuando aqui, doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre, que estava narrando este fato, fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e aí ele concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Isto me remete a um pensamento que quando a gente vê alguns irmãos que dizem fulano desencarnou, ai, estava sofrendo tanto ou trabalhou tanto, agora ele vai descansar. Então, lê do engano o nosso. Nós não vamos descansar quando nós chegarmos no mundo espiritual. Na erraticidade, assim que saímos desse mundo de provas e expiações, quem sabe a gente pode ajudar alguns irmãos a trabalhar um pouquinho, como ajudante, como André Luiz foi no nosso lar. Ele queria trabalhar, deram-lhe uma vassoura. Então, para nós, também quando chegarmos lá, quando estivermos num mundo mais ainda elevado, no mundo feliz, nós vamos trabalhar muito. E que delícia trabalhar muito, que delícia servir ao próximo. Que delícia você poder fazer algo em benefício do próximo. Porque mesmo aqui, agora encarnados, quando fazemos algo de bom para o outro, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque que felicidade sentimos quando podemos fazer algo de bom para o outro. Outro dia, assistindo uma live, o palestrante disse, e eu fiquei apaixonada pela frase, né? A gente sabe, mas a gente tem que ouvir novamente. Ele disse que a escuridão não tem vida própria, que basta que acendamos uma luz e que a escuridão desaparece. Então, agora aqui me faz lembrar desta situação, desta live que eu estava vendo, foi Simão Pedro, o palestrante, aonde nós podemos perceber que muitas vezes um irmão, um amigo, está na escuridão, porque ele não está vendo nada que possa animá-lo, que possa levá-lo a caminhar, a seguir adiante. E nós chegamos e podemos, através da palavra, do carinho, da dedicação, ou de ouvir o que ele tem a nos dizer, nós estamos acendendo uma luz. Porque através de uma palavra de conforto, de consolo, nós podemos, de alguma forma, fazer com que aquela pessoa renove sua esperança, renove a sua existência e se vigore nessa encarnação. Como Pandora abriu a caixinha, deixou todo mundo sair, mas alguém ficou lá dentro. E quando ela viu, estava lá a esperança brilhando, sorrindo e olhando para ela. E é essa esperança que nós temos que ter todo instante da nossa caminhada. Esperança de quando estamos com uma dor, sabemos que ela não é eterna, amanhã passa. Sabemos que se hoje a nossa noite é escura, amanhã o sol abrirá e irá iluminar nossa vida todos os dias. Mesmo que o dia esteja nublado,
o sol está lá sim. Então nós precisamos fazer com que essas lições possam renovar a nossa existência. Patrícia, Pati, boa noite, seja bem-vinda. Então tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos refletir bastante para que nós possamos seguir nessa nossa caminhada. E eu gostaria de dar uma notícia, não sei se todo mundo já está sabendo, mas hoje na nossa vibração, na nossa oração de encerramento, nós vamos dirigir a nossa vibração ao nosso irmão, amigo e companheiro de ideal, o Aloísio. Aloísio se encontra com dengue e nós estamos sabendo que os nossos irmãos, nossos amigos que estão passando pela dengue, ela está judiando bastante. Então hoje, conversando com um amigo, ele disse que ontem ele precisou ir ao pronto-socorro, já é o 7º dia da dengue dele. Então ele disse que teve muita febre, muitas dores, e eu espero que a espiritualidade envolva o nosso irmão para que ele se recupere rapidamente. Então a dengue está fazendo, aqui em Araraquara principalmente, nós temos que ficar em alerta. Estamos ficando em alerta, né? Tomando muito cuidado. Então, para todos os nossos amigos, tomem cuidado também, que a coisa não é brincadeira. Tanto é que a dengue se chama popularmente o quebra-ossos, porque diz que é uma dor terrível nos nossos ossos. Então, vamos lá. Então, nós vamos ler rapidinho. Eu falo que a gente precisa correr, mas precisamos correr de verdade mesmo. A gente fala demais, não é? Pois é. A Patrícia está dizendo, coitadinho, né, do Aloísio, está tendo um surto aqui em Araraquara. Graças a Deus que ele está bem. Pois é. Ah, Patrícia, você é daqui então? Que bom. Uma araraquarense. Nós também somos de Araraquara. A Isabel também, que está aqui conosco, também é. A Ilma também é de Araraquara. E realmente Araraquara está tendo um surto, sim. Está muito preocupante, inclusive. Mas, como diz, somos de Araraquara, temos vários amigos muito mal e está pior que a Covid. Sim, com toda certeza, Patrícia, estão piores do que a Covid. Foi o que esse nosso amigo me disse agora há pouco, que ele passou pela Covid e que a Covid foi muito, muito tranquila para ele, mas que a dengue está judiando demais. E aí, falando desta situação, a gente pode se encaixar na lição dessa noite. Por quê? Nós sabemos que temos que tomar cuidado com o nosso quintal, com a água parada, com tudo isso, mas nós nos abandonamos no sossego, na ociosidade e não estamos fazendo aquilo que precisaríamos fazer. Então, estamos colhendo aquilo que plantamos. Infelizmente, é assim que acontece. Então, eu vou ler novamente, para quem chegou no final, o Evangelho de Chico, escrito pelo Carlos Pacelli. Então, como eu sempre falo, repito hoje, tem tudo a ver com a nossa fala, com a nossa lição, né? E como sempre, é ao acaso, que esse acaso não existe. Então, vamos lá, é o número 55 desta frase do Chico. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos nos responsabilizar pelo que os outros fazem de suas vidas. Cada qual é livre para fazer o que quer de si mesmo, mas não podemos negar que as nossas atitudes inspiram atitudes, seja no bem quanto no mal. Então, eu já disse no início e volto a repetir. Nós somos, sim, inspiradores de atitudes para os outros, mas também nós nos inspiramos nas atitudes daqueles que com certeza estão caminhando
um pouquinho à frente do que nós, com as suas atitudes, pois existem coisas que fazemos ainda e, infelizmente, temos a certeza de que estamos fazendo certo, ou ainda não. Sabemos que estamos fazendo errado, mas continuamos querendo entrar por esta porta larga, não é? Então nós vamos colocar a nossa água para que ela possa ser fluidificada, colocado remédio para o nosso bem-estar, todas as nossas necessidades possam ser, neste momento, colocada nesta nossa água. Aqueles que se sentirem à vontade, obviamente. E também possam se acomodar tranquilamente numa cadeira confortável e que juntos nós possamos elevar o nosso pensamento até Deus, até Jesus. A espiritualidade maior que esteve conosco, ao Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos protetores amigos, enfim, Senhor, os mensageiros que enviaste para que conosco estivesse nesta noite. Nós pedimos hoje, em particular, ao nosso companheiro Aloísio, nosso irmão de trabalho, que ele possa receber da espiritualidade maior, dos médicos do plano espiritual, o néctar necessário para a sua melhora, para que ele possa se restabelecer e que ele possa, Senhor, ser atendido pelos médicos terrenos, mas acompanhado de todos os médicos da espiritualidade maior. E também, Senhor, pedimos a todos esses nossos irmãos que estão colocados os nomes na tela, que nós deixamos permanecer aqui, ficará entre nós até o nosso término deste livro, talvez até continuando, pois cada um necessita sim de todo o amparo. Por isso pedimos para nós também. Pedimos o seu amparo, a sua proteção e queremos, Pai, que coloque na água de todos os nossos irmãos, de todos aqueles que porventura precisam do seu remédio, do seu bálsamo salutar. Pedimos também, Senhor, que possa nos dar a serenidade para que possamos aceitar as coisas que não podemos modificar. Pedimos a coragem para aquelas que nós podemos e também sabedoria para nós podermos perceber a diferença entre elas. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, derrame suas bênçãos também a todos os nossos irmãos que se encontram neste momento acamados, os irmãos que porventura não têm aonde descansar o seu corpo físico, também aqueles velhinhos nos asilos, nos orfanatos, também os irmãos que se encontram no presídio, porque, Senhor, somos todos irmãos e cada um possa receber as suas bênçãos. Agradecido nós estamos por mais essa oportunidade que nos dá o nosso Pai, o nosso Mestre, a espiritualidade maior e todos os seus mensageiros, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Obrigado, meu Pai, mais uma vez. Muito obrigado. Esses nomes esse que foi colocado aqui, será colocado na nossa tela e será feita a vibração e a oração todas as semanas, tá? Nós vamos depois passar para a tela esses nomes. Então, acho que é a primeira vez que eu consigo cumprir o horário, não é?
porque todas as semanas a gente tem terminado em cima da hora. E não dá tempo de vocês tomarem uma água, mudar de posição e continuar aqui com com o casal, né? Um dos dois, o Carlos ou a Natália. E depois também estarem com a nossa irmã, a Daniele, que ela possa também estar aqui conosco, juntos, e todos nós possamos nos reunir em todas essas situações. Então, obrigado a vocês. Gratidão imensa e recebam um beijo no coração de cada um. Que nós tenhamos um final de semana tranquilo, em paz, e que os nossos irmãos que se encontram ainda em guerra possam, Senhor, ser amparados hoje e sempre. E também aqueles que estão no comando possam amenizar a sua ira, a sua cólera, para a paz de todos nós. Obrigado, meus irmãos, fiquem em paz, que Jesus esteja conosco, agora e sempre. E que assim seja. Tchauzinho, até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Gratidão a vocês de estarem aqui conosco. Eu é que fico grata. Muito obrigada mesmo. Beijo, beijo, beijo.